Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O professor Maicon Diniz irá acompanhar hoje você nessa manhã de aprendizado, tá? Então, pega aí seu material, procura um lugar bem confortável, anote todas as informações que aqui forem passadas, para no final da nossa aula, como é de prática, já a gente responder nossas atividades, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre o que é concordância verbal, tá bom? Quem já é meu aluno, já estudou sobre concordância verbal. Quem não é ainda, vai aprender hoje do que se trata a concordância verbal, tá? Então, o que é que nós vamos de fato aprender na aula de hoje? Vamos aprender as principais regras de concordância. Eu digo as principais porque não tem como a gente ver todas as regras dentro de uma hora, pessoal, tá? Então, a gente vai colocar aqui as principais regras e você aí na sua casa vai tomar de conta de ir atrás das restantes, tá? Seja no YouTube, seja no seu livro da escola, que eu acredito que tenha, seja em alguma gramática. Então, não pare somente por aqui. O que vai ser colocado aqui não é o suficiente para garantir a sua aprovação, tá? Então, nós vamos ver hoje aqui somente as principais regras, tá? Vamos também ver aí a diferença entre sujeito simples e composto, porque a concordância verbal ela está intrinsecamente ligada ao sujeito, tá? Então, o sujeito simples vai se comportar na concordância de uma forma e o sujeito composto também irá se concordar de uma outra forma. Então, é muito importante a gente fazer aqui essa revisão do sujeito simples e composto. Claro que você já sabe muito bem o que é isso, tá? Vamos ver aí alguns casos especiais de concordância e, particularmente aqui, esses casos especiais são os que dão mais dor de cabeça. E também, certamente, são os que serão mais cobrados nas avaliações, nos testes de final de ano, tá bom? E ao final de tudo isso, vamos aí fazer nossa atividade final, essa aí que está na sua mão, né? Essa atividade aí que você já recebeu pela escola, tá? Então, como eu já gosto, né? Quem é costume aí já está acostumado, gosto de sempre recapitular o que foi que você aprendeu na aula anterior. Então, na aula anterior, na aula passada, você aprendeu, você revisou aí sobre predicação, né? Sobre o que é transitividade. Você viu isso com o professor Gessonias e claramente você deve ter aprendido muito bem, tá? Então, na aula anterior você aprendeu sobre transitividade. Ah, professor, hoje eu não estou lembrando o que é transitividade. Lembre-se que transitividade vem da palavra trânsito, tá? Então, vamos usar aqui a metáfora do trânsito. Eu tenho uma estrada e nessa estrada tem um veículo. E vai aparecer alguns pontos que irão dar dificuldade no andamento desse veículo na estrada, tá? Então, a estrada é como se fosse o verbo da oração. A estrada é a oração, desculpa, a estrada é como se fosse a oração. O carro é como se fosse o verbo da oração. E as dificuldades que vão aparecer serão os trânsitos, né? As transitividades. Por exemplo, um carro, quando ele avista o sinal vermelho, ele tem que parar. Então, naquele momento ali, quando o carro, que é o verbo da oração, para, eu tenho um verbo intransitivo, ele não vai mais para lugar nenhum. Quando eu tenho que parar lentamente para passar por cima de um quebra-mola, de uma lombada, por exemplo, ou de um próprio buraco, tá? O carro, que é o verbo, ele vai ter que frear para passar devagarzinho. Então, aquela dificuldade, aquela lombada ou buraco, é como se fosse a preposição, tá? Então, o carro, ele precisa parar para poder passar através de uma preposição. Isso nós chamamos de verbos transitivos indiretos. E quando o verbo, que é o carro, passa em uma estrada que todo o tempo é uma reta, é um verbo transitivo direto. Não há dificuldade nenhuma. Então, não esqueça dessa metáfora para você não esquecer o que é transitividade, tá bom? Então, transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que exigem um complemento, porque ele, por si só, não tem um sentido completo. Então, eles vão exigir um complemento verbal, tá? Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Lembra aí da metáfora, né? Ele precisa de um complemento, ele precisa de um trânsito livre
para que o seu sentido seja ampliado, tá bom? O que é um verbo transitivo direto, né? Que a gente chama aí de o VTD, verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que não tem sentido completo, tá? E ele vai precisar de um complemento. E esse complemento, ele vai vir geralmente introduzido sem preposição, tá? Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um complemento sem preposição. Então, o complemento não pode vir preposicionado, a não ser que eu tenha um verbo transitivo direto preposicionado. Isso aí é uma coisa que a gente estuda mais na frente, tá bom? Então, que conclua o que ou o quem. Então, eu vou fazer essa pergunta para o verbo, o que ou quem, e aí eu vou perceber se ele vai responder. Então, se ele responde a essas perguntas, significam dizer que essa pergunta é o complemento, ou ele está exigindo um complemento. E esse complemento eu vou chamar de objeto direto, tá? Então, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento que eu vou chamar de objeto direto, tá? Então, verbos transitivos diretos necessitam de objetos diretos, tá? Exemplo aqui, ó, a mesa 3 pediu a carne bem passada, tá? Então, eu tenho o verbo pedir. E aí eu digo, faço a pergunta, a mesa 3 pediu. Pediu o que, professor? Pediu a carne bem passada, não é isso? Então, pediu a carne é o complemento desse verbo. Professor, e bem passada também não é complemento do verbo? Não, meus queridos. Notem aí que bem passada é a forma como essa carne deve vir, tá? Então, bem passada é o modo como esta carne deverá ser feita. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Quem complementa o sentido do verbo é o objeto direto, no caso a carne, e bem passada, que é o modo como essa carne deve vir. Então, quem indica modo são os adjuntos adverbiais. No caso aqui, é um adjunto adverbial de modo, tá? Muito cuidado, porque nem sempre tudo que vai aparecer depois do verbo é complemento, tá? Nem tudo que vai aparecer depois do verbo pode ser complemento do verbo. No exemplo 2 aí, ó, terminei a análise. Eu tenho o verbo, terminei. E aí eu pergunto para o verbo, eu terminei o quê? Terminei a análise. Então, tudo que vai vir aqui agora depois está servindo como complemento do verbo terminei, tá? Então, o verbo terminei é um verbo transitivo, porque ele exige um complemento, e ele é direto, porque esse complemento veio acompanhado sem preposição. E o complemento do verbo sem preposição eu vou chamar de objeto direto, tá? Ah, professor, esse a que acompanha aqui a palavra análise não seria a preposição? Não. Esse a acompanhando o substantivo, ele é um artigo, tá? Então, o a acompanhando o substantivo é artigo, tá? No terceiro exemplo, eu tenho agora aqui, ó. Agora sim, entendo meus pais. Eu tenho o verbo entender e eu pergunto, entende quem? Quem entende, entende algo ou alguma coisa. Nesse caso aqui, o verbo entender, ele pede um complemento. E o complemento aí é os meus pais. Então, quem entende, entende meus pais. Verbo é transitivo porque ele precisa de um complemento. Por si só, ele não tem um sentido completo. E o complemento do verbo eu vou chamar de objeto direto. Tranquilo, pessoal? Então, isso é o verbo transitivo direto. Só lembrar que os transitivos diretos precisam de complementos acompanhados ou sem a preposição. Acompanhados sem preposição. E o verbo transitivo indireto, que eu vou chamar agora de VTI, tá? Então, verbo transitivo indireto necessita de complemento que eu vou chamar de objeto indireto. Então, transitivo direto, objetos diretos. Transitivo indireto, objeto vai ser indireto. Então, o verbo que não tem sentido completo, novamente, né? Todos os verbos transitivos não têm sentido completo e vai precisar de um complemento que conclua de que, em que e para que.
Observe que na pergunta que eu já faço ao verbo, eu automaticamente incluo a preposição, o de, o em e o para, tá? Então, ele vai ser acompanhado de preposição obrigatória, tá? A preposição, ela não é facultativa, não é eu que vou decidir colocar ou não a preposição. Essa preposição, quem vai exigir é o verbo. E o complemento desse verbo eu chamo de objeto indireto, tá? Indireto porque ele vai dar um pulo para chegar ao seu complemento, né? Ele não passa de forma direta, ele vai ter um obstáculo ali no meio dele. Então, no primeiro exemplo aí, ó, duvido da sua honestidade. Então, eu tenho o verbo duvidar, né? Então, quem duvida, duvida de quê? Então, observe que na pergunta eu já utilizei a preposição de, porque o verbo exige essa preposição, tá? Então, quem duvida, duvida de algo. Então, ele duvida da sua honestidade. Ah, professor, mas o verbo duvidar, o senhor acabou de dizer que ele pede a preposição de. E no complemento aí, foi a preposição da. Mas observe que eu tenho a preposição de aí, tá? Para chegar na preposição da, eu preciso da preposição de com o artigo a. E a preposição de aparece aqui, tá bom? Então, da é a preposição de mais o artigo a. Então, quem duvida, duvida de algo, né? Duvida da sua honestidade. Ele é transitivo, porque ele exigiu o complemento, e ele é indireto, porque no início do complemento veio uma preposição. E o nome do complemento eu vou chamar de objeto indireto. Tá bem? No segundo exemplo, não acredito no que ele diz. Então, eu tenho o verbo acreditar, e aí eu pergunto, acredita em quê? Ou não acredita em quê? Então, eu já coloquei a preposição na pergunta. Se eu coloco na pergunta, é obrigatório que essa preposição também apareça na resposta. Então, não acredito em quê? Eu não acredito no que ele diz. Novamente, cadê a preposição em aí, professor? A preposição no é formado da preposição em mais o artigo o. Então, em mais o dá no, tá? Então, a preposição em aparece aí na contração dessa preposição, tá? Esperei-lhe pacientemente. Agora, aqui complicou um pouco, né, pessoal? Quem espera, espera por alguém. Então, quem espera, espera por alguém. Olha o por aí na pergunta, tá? Lá no estudo dos pronomes, tem os pronomes oblíquos e os pronomes retos. Lembram disso, né? Então, os pronomes retos são aqueles pronomes que desempenham função de sujeito e os pronomes oblíquos vão desempenhar a função de complementos, de objetos. E aí eu tenho os pronomes que sempre serão objetos diretos e os pronomes que sempre serão objetos indiretos. Anote aí no seu caderninho aí, ó. O lhe sempre funcionará sintaticamente como objeto indireto. Então, o objeto indireto desse verbo aqui é o lhe, tá? É o pronome oblíquo lhe, tá? Então, esperei pacientemente, esperei-lhe. Então, quer dizer que eu esperei por ele, né? Então, esperei por ele ou por ela também, né? Então, esse lhe funciona aí como objeto indireto da oração, tá bom? Vamos aí adiante. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? É o VTDI, quando eu tenho dois complementos. O meu verbo agora ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem a preposição e um complemento com a preposição. O sem a preposição eu vou chamar de objeto direto e com a preposição o objeto indireto. Algumas gramáticas, alguns livros chamam esse tipo de verbo de bitransitivo, tá? De dois aqui, ó, precisam de dois complementos, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Enviei os postais aos clientes. Então, o verbo aqui, enviei. Quem envia? Envia algo para alguém, não é verdade? Então, quem envia, envia algo para alguém. Então, esse verbo, ele é VTDI, porque ele é transitivo direto e indireto. Transitivo porque ele precisa de complemento, direto porque o complemento vem sem preposição, no caso aqui enviei os postais, e aos clientes é o objeto indireto,
porque está iniciando aqui com a preposição. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Então, quem agradece é o verbo, agradece algo a alguém. Agradece algo a alguém. Então, o verbo agradecer, ele também é bitransitivo. Ele é VTDI, tá? A oportunidade é o complemento sem a preposição, eu vou chamar de objeto direto. E o complemento acompanhado de preposição, eu chamo de objeto indireto. Expus minhas dificuldades ao professor. Então, eu tenho o verbo expor. Quem expõe? Expõe algo para alguém. Algo a alguém. Então, expus também é um verbo bitransitivo, ou VTDI. As minhas dificuldades aqui funcionam como objeto direto e ao professor é o meu objeto indireto. Então, esses aí são os verbos bitransitivos. Não esqueçam, precisam de 2 complementos. E aí, qual é a diferença agora de transitividade para intransitividade, né? De tran para in. Enquanto a transitividade indica a necessidade de completar o sentido de um verbo com complementos, a intransitividade não vai ter essa necessidade de complementos, porque o verbo sozinho já traz o sentido completo. Então, eles não vão precisar de complementos. Por exemplo, João nasceu. Aí eu pergunto assim, quem nasce, nasce o quê? Não dá certo, né? Então, nasceu é um verbo que não necessita de complemento. Então, ele é intransitivo. Ah, professor, e esse ontem não é o complemento do verbo? Não, ontem é o tempo que ele nasceu. É o adjunto adverbial de tempo, tá? A planta morreu. Eu posso até tirar o que vai vir depois. Aí o aluno pode confundir assim, ó, quem morre, morre de alguma coisa. Não, quem morre, somente morre, né? Esse de sede é a forma como essa planta morreu. Então, é o adjunto adverbial de modo. Adormeci cedo, tá? Adormeci cedo. Quem adormece, adormece e acabou, tá? Esse cedo é o adjunto adverbial de tempo, tá? Então, geralmente, os verbos intransitivos vão vir acompanhado de adjuntos adverbiais, ou de tempo, ou de modo, ou de negação, ou de dúvida, tá? Então, os verbos intransitivos, lembre-se que esse in significa não. Então, ele não vai precisar de complemento. Pega aí o seu material, vamos resolver a nossa primeira questão, tá? Uma questão aí de revisão sobre o que a gente já estudou. Então, a primeira questão, o comando diz o seguinte: e como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corresponder à modernidade empenhada, tá? Então, eu tenho uma oração e o comando diz assim, ó, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima, no caso o verbo corresponder, está empregado em qual destas alternativas, tá? Então, eu vou ter que analisar o verbo que está no comando da questão e analisar os verbos que estão nas alternativas. Então, bora lá. Corresponder. Faz a pergunta para o verbo. Quem corresponde? Corresponde a alguma coisa, tá? Então, note que na pergunta eu já coloquei a preposição. Corresponde a alguma coisa, tá? Então, se eu já coloquei a preposição na pergunta, claramente essa preposição deve aparecer na resposta. Então, se ele precisa de complemento, ele é o quê? Transitivo. E esse complemento veio ou não veio acompanhado de preposição? Então, corresponde o quê? Corresponde à modernidade empenhada. Ó, a preposição aqui, ó, lembre-se que esse A com acento grave é a crase, tá? E crase aí é preposição. Então, verbo transitivo indireto. Então, procura aí nas alternativas do seu material onde é que eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Vamos lá para a letra A. Houve um sonho monumental. Verbo haver, né? Que houve, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele não tem pessoa, né? Então, houve um sonho monumental. Eu pergunto, houve o quê? Um sonho monumental. Pediu preposição? Não pediu. Então, o objeto aqui, ele é direto. Então, o verbo vai ser transitivo direto. Nada superará a beleza. Tem o verbo aqui, ó, superar. Quem supera, supera
algo, né? Supera aí, caso, a beleza. É objeto direto também, então o verbo vai ser transitivo direto também. Filho de fazendeiros, fora o único ateu e comunista da família, né? O verbo aqui, ó, ser, né? O passado do verbo ser. Quem foi? Foi algo, né? Foi o quê? O único ateu e comunista da família. Não pediu preposição, é objeto direto, o complemento. Então, se ele pede objeto direto, o verbo é transitivo direto. E lembra-se que nós estamos procurando transitivo indireto. Na letra D, no Planalto Central, construíra a identidade escultural do Brasil. Então, o verbo é construíra. Quem constrói, constrói algo, né? Construir o quê? A identidade escultural do Brasil. Também pediu complemento, mas o complemento sem preposição, transitivo direto. Então, só nos restou a letra E. Brasília resultara em alguma decepção. Então, aqui o verbo, ó, resultara. Quem resulta? Resulta em algo, né? Ó, a preposição exigida aí pelo verbo. Então, se o verbo pediu a preposição, significa dizer que ele é transitivo indireto e ele vai pedir um objeto indireto. Então, o gabarito aí da nossa primeira questão, ó, letra E. Parabéns aí para quem acertou. Tem mais uma, segunda, né? A segunda aí do seu material. Glauber Rocha transformaria Com Deus e o Diabo na Terra do Sol a história do cinema no Brasil. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Então, é o mesmo modelo de questão, só que agora, possivelmente, a transitividade do verbo vai ser outra. Quer ver? Então, transformaria. Pessoal, uma dica para vocês. Toda vez que tiverem uma frase com um elemento separado, isolado por vírgulas, você pode isolar, porque ele só vai te atrapalhar, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, Glauber Rocha transformaria a história do cinema no Brasil, tá? Então, esse que está entre vírgulas só vai servir para te atrapalhar. Então, elimina na hora da análise. Então, quem transforma tem que transformar em algo. Alguma coisa tem que ser transformada, concorda? Então, se ele pede um complemento, ele é o quê? Transitivo. Agora, observa se esse complemento vem com preposição. Transformaria o quê? A história do cinema no Brasil. Então, não pediu preposição, o verbo ele é transitivo direto. Então, analisa aí nas orações, nas alternativas, onde existe um verbo também transitivo direto. Vamos aí para a letra A. A ponte entre cinema novo e tropicalismo ficaria mais evidente, tá? Ficaria. Esse verbo ficar, neste sentido, está funcionando como um verbo de ligação, tá? Só está ligando o sujeito a uma característica. Então, os verbos de ligação não têm essa classificação de transitividade. Então, a letra A está eliminada. Na letra B, o cinema novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960. O verbo nasceu. A gente viu agora há pouco que quem nasce, nasce, né? Então, o verbo aí é intransitivo, tá? Aqui, na letra A, é um verbo de ligação. Na letra B, o verbo ele é intransitivo. 2 anos depois, o cineasta lançou Terra em Transe, né? Quem lança, ó, o verbo lançou, quem lança, lança algo, né? Lançou o quê? Lançou Terra em Transe, certamente aí o nome do filme, tá? Então, aqui ele precisou do complemento, então ele é transitivo. Mas o complemento não veio com preposição, então ele é transitivo direto. Provavelmente, né, a letra C responde a nossa questão, mas vamos ver as outras. A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. Ó, o verbo aqui é o verbo ser, né? O verbo ser, ele também é um verbo de ligação, neste caso, porque ele está ligando o sujeito a uma característica. Fenômeno novo aí é a característica do sujeito. E a letra E, empresa paulista que faliu em 1957. O verbo aqui é o verbo falir. Falir também é intransitivo, não exige complemento. Então, de fato, aí nossa resposta da questão é a letra C, tá? O gabarito da questão 2 é a letra C. Então, continuando aí, pessoal, vamos lá. Vamos aí, de fato, agora a nossa aula de hoje. Terminamos aí nossa recordação da última aula e vamos iniciar a aula de hoje aí sobre concordância verbal. Dá um pouquinho de dor de cabeça, mas a gente vai ver que não tem nada demais, tá? Então, o que é concordância verbal?
É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, é só harmonizar dentro da oração o sujeito com o verbo, tá? Então, isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo ele tem que vir também no singular. Se o meu sujeito está no plural, o verbo tem que vir também no plural. Então, essa é a regra geral da concordância verbal. O verbo deve concordar com o seu sujeito, tá bom? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera, tá? Então, eu tenho o sujeito eu, primeira pessoa do singular, o verbo tem que aparecer na primeira pessoa do singular. Regra geral. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. O sujeito agora é elas, terceira pessoa do plural. Verbo sujeito na terceira pessoa do plural, verbo devem aparecer na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Sujeito agora, ó, Cristina e Eva, sujeito composto. Eu posso substituir Cristina e Eva por elas. Então, o verbo está também na terceira pessoa do plural, por concordar com o sujeito que é composto, referente aí à terceira pessoa do plural. Então, regra geral da concordância verbal, sujeito deve concordar com o verbo em número e pessoa, tá? E aí vamos aqui a algumas regras particulares. Primeira, concordância com o sujeito que traz uma ideia de coletividade, tá? Então, o sujeito no coletivo. Então, quando o sujeito ele está no coletivo, o verbo sempre fica no singular. Sujeito no coletivo, embora vai trazer a ideia de muitos, né? Coletividade, pode trazer a ideia de pluralidade, mas o verbo sempre vai permanecer no singular. É a exceção, tá? Então, a multidão ultrapassou o limite. Então, o sujeito aqui é a multidão. Multidão é um sujeito coletivo, que indica várias pessoas. Então, se o sujeito traz a ideia de coletividade, o verbo ele aparece no singular. Então, é ultrapassou. Eu não posso, em hipótese alguma, dizer que a multidão ultrapassaram, né? Não posso. A não ser que o sujeito seja as multidões, aí sim, eu concordo com o verbo no plural. Ultrapassaram o limite. O elenco era muito competente, tá? O elenco é o sujeito, o elenco aí trazendo ideia de coletividade, várias pessoas, né? Era muito competente. Então, ideia de coletividade, sujeito com a ideia de coletividade, o verbo aparece sempre no singular. Agora, se o coletivo estiver especificado, foi como o exemplo aqui que eu disse das multidões, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural, dependendo do especificador. Então, a multidão de fãs ultrapassou o limite. Então, eu posso utilizar ultrapassou para concordar com a multidão, mas eu posso dizer que elas ultrapassaram, aí no caso eu estou concordando com os fãs, tá? Então, o sujeito veio especificado, eu posso concordar com a parte especificada ou com o todo, com a coletividade, tá bom? Então, eu posso utilizar as duas formas de concordância. Próxima regra, 2. Concordâncias com coletivos que vão indicar partividade, né? Particulares, partes. Então, o verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, que indicam a parte de um todo. Como, por exemplo, expressões que vão vir a maioria de, a maior parte de, grande parte de, né? Então, eu tenho aqui o exemplo, grande número dos presentes se retirou. Então, grande número, eu tenho um sujeito que está aí trazendo a ideia de partividade, né? Grande número não é o todo, é uma parte. Então, eu utilizo aí o verbo no singular ou no plural. Como a parte está indicando singular, eu vou utilizar o verbo no singular. Grande número dos presentes, tá? Então, agora eu vou fazer a concordância com a parte especificada, tá? Então, a parte agora veio no plural, utiliza o verbo no plural. Então, concordância com coletivos partitivos, ou você faz a concordância com a parte ou com o todo também, tá? Concordância com expressões mais de, menos de ou cerca de. Então, nessas expressões, o verbo vai concordar com um numeral. Então, sempre concorda com o numeral que vier aparecer dentro da oração. Então,
Então, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, aqui eu tenho uma. Então, mais de uma, eu concordo com o um. Então, quis trocar, singular. Um indica singular, então eu vou utilizar o verbo também no singular. Quando eu tenho aqui, ó, mais de duas pessoas chegaram, tá? Por que agora eu utilizei o verbo chegar no plural? Porque agora eu concordo com duas, tá? Então, quando eu tenho essas expressões mais de um, menos de um, cerca de, e vai vir acompanhado de um numeral, o verbo concorda com o numeral que vier, tá? Mas aí nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, ou seja, das duas partes, o verbo vai para o plural. Exemplo, mais de uma professora se abraçaram. Então, elas se abraçaram simultaneamente, né? Foi recíproco. Então, elas se abraçaram. Então, o verbo vai para o plural. Mais de um funcionário se ajudaram, né? Então, tem essa ideia da reciprocidade. Então, o verbo no plural. Então, o verbo no plural só se haver essa ideia de reciprocidade, de mutualidade, né? Entre duas ou mais pessoas. 4. Concordância com nomes próprios, né? Sujeito aí vai ser nome próprio. Ela deve ser feita considerada a presença ou não de artigo, do determinante. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Então, eu tenho o sujeito aqui, os Estados Unidos, mas ele veio acompanhado do determinante os. Então, os Estados Unidos influenciam, porque o verbo aqui, no caso, concorda com a parte determinada, tá? Com os. Já quando eu não tenho essa parte determinante, né? Então, eu tenho Estados Unidos influencia, né? Então, não concorda com determinante, concorda aí com o sujeito simples. Então, apareceu o determinante, concorda com o determinante. Se não aparecer, o verbo fica sempre no singular. O item número 5, concordância com o pronome relativo que. Quando aparecer o que, o verbo sempre irá concordar com o seu termo antecedente. Isso é, se ele for relativo, que a gente viu que esse que pode ser conjunção, tá? Então, fui eu que levei. Então, eu levei. Se eu posso substituir o eu no lugar do que, esse pronome que é relativo. Então, eu faço a concordância com o termo que vai vir anteriormente ao pronome, tá? Então, eu levei. Foste tu que levaste, né? Então, tu levaste. Concorda sempre com o termo antecedente, termo anterior. Foi ele que levou. Então, ele levou. E a particularidade aí é com o pronome relativo quem. Existem duas formas de concordância. Uma mais formal e outra informal. A informal, tá? É quando eu faço a concordância também com o termo antecedente. E a forma mais formal é quando eu concordo com a terceira pessoa do singular, tá? Então, a terceira pessoa do singular é mais formal do que eu concordar com o termo antecedente. Isso para o pronome quem, tá? Então, fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. Então, eu afirmou, não, tá? Então, ele afirmou. Então, eu estou concordando aqui, no caso, com a terceira pessoa do singular. Isso aqui é mais formal, mas eu posso utilizar da informalidade. Nesse caso aqui, ó, eu afirmei, tá? Então, aqui o quem pode ser tanto com o antecedente como na terceira pessoa do singular. Prefira sempre utilizar a terceira pessoa do singular, tá? É mais formal. Sétimo caso, concordância com os sujeitos ligados por ou, tá? Então, eu posso fazer a concordância de duas formas, dependendo da ideia que eu quero expressar. Então, quando ele vai vir ligados por ou, e quando a ação estiver referindo a todos os elementos do sujeito, eles vão aparecer no plural. Então, o sujeito está ligado por ou, e eu estou me referindo aos dois, o sujeito vai concordar com o verbo no plural. Então, doces ou chocolate desagradam o menino. Então, as duas coisas desagradam, tá? As duas coisas, está dando ideia que as duas coisas desagradam. Água ou suco refrescam neste calor. Ou uma coisa ou outra refrescam. Então, sujeito, plural, para quando eu estou fazendo referência às duas coisas, tá? Agora, quando eu tiver ideia de exclusão, ou uma coisa ou outra, aí o verbo vai aparecer no singular, viu?
ideia de exclusão, o verbo aparece no singular. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. São as duas? Não. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Então aí o verbo vai aparecer no singular. O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje. São os dois que irão? Não. Ou vai um ou vai o outro. Então quando eu tenho o sujeito ligado por ou, está referindo aos dois, verbo no plural. Se estiver referindo a só um, com a ideia de exclusão, verbo no singular. Nossa oitava regrinha, para encerrar aí e nós irmos para as questões, vamos ver aí concordância com as locuções. É muito, é pouco, é mais de, é menos de. Então essas expressões, quando indicam preço, peso, quantidade, o verbo sempre ficará no singular. Por exemplo, 3 vezes é muito, tá? Então eu estou indicando aqui, ó, quantidade. Então 3 vezes é muito. A expressão é no singular. Não posso dizer que 3 vezes são muito. Não. A ideia sempre vai ser no singular. 2 quilos de laranja é pouco para fazer o suco, tá? Então a ideia aqui, ó, de quantidade, a expressão permanece sempre no singular. Então nessas expressões é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Quando indicam preço, quantidade ou peso, sempre o verbo ficará no singular. E aí vamos partir agora para as nossas questões. Lembra aí que já responderam a questão 1, a questão 2. Vamos aí para a questão de número 3. E ela diz o seguinte: em relação aos aspectos linguísticos presentes no texto 1, que é essa tirinha, analise as proposições de 1 a 5 e marcar apenas as afirmações que estão corretas. Então diz lá no seguinte, na tirinha: minha vida é mera sobrevivência. Não há momentos em que você vive? Sim, vivo para pagar contas, tá? Então vamos ver aí. No item 1 diz o seguinte: o verbo haver, no segundo quadrinho, foi utilizado incorretamente, pois não estabelece concordância com o termo posterior, o termo que aparece depois. Vamos analisar. Não há momentos em que você vive. Então o verbo haver, ele está dizendo que não houve a concordância, tá? Não houve a concordância porque o momentos aparece no plural. Então o verbo também deveria aparecer no plural. Mas o verbo haver, no sentido de existir, ele não concorda com ninguém. Não esqueça disso, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então ele não tem concordância. Então esse a, ele também tem que aparecer no singular mesmo, tá? Então a primeira proposição aqui é falsa, tá? A primeira aí é falsa. Ele não foi utilizado incorretamente, pelo contrário, ele está muito correto. Proposição 2. O termo vida, no primeiro quadrinho, assume função de núcleo do sujeito, tá? Olha as questões aí misturando conteúdos, né? Vamos ver aí núcleo de sujeito. Então, minha vida é mera sobrevivência. Então, o sujeito aqui é minha vida. E a palavra mais importante dentro do sujeito realmente é a palavra vida. Então, vida aí assume função de núcleo do sujeito, sim. Então, a proposição 2 é verdade, tá? O item 3, por solicitar um complemento, no último quadrinho, o verbo viver é transitivo direto. Sim, vivo para pagar contas, tá? Então, quem vive, só vive, tá? O verbo é intransitivo, não pede complemento. Então, ele não precisa, né? Ele não solicita complemento. Isso aqui é falso, tá? Então, o item 3 é falso. O item 4, o uso do verbo haver no segundo quadrinho caracteriza a oração sem sujeito, tá? O verbo haver, no sentido de existir, a oração é sem sujeito, né? Ele é impessoal, ele não tem pessoa, ele não concorda com ninguém. Então, esse item 4 também está correto. E a última proposição diz o seguinte: ao substituir o verbo haver por existir, no segundo quadrinho, este seria flexionado na terceira pessoa do singular. Existe, né? Então, vamos ver. Então, ele está dizendo para trocar o verbo haver, que aparece no segundo quadrinho, pelo verbo existir. Lembre-se, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Não tem sujeito e nem concorda. Já o verbo existir é o contrário. Ele é pessoal, ele tem sujeito e ele concorda com o sujeito. Então, não há momentos. Então, eu tenho que dizer que não existem momentos para concordar aí com os momentos que está no plural. Então, o verbo existir,
ele deveria ser flexionado, né? Não na terceira pessoa do singular, mas na terceira pessoa do plural para concordar com os momentos. Então, o item 5 é falso. Então, de verdadeiro, nós temos somente o item 2 e o item 4. Então, o gabarito aí da nossa questão, letra B, de bola. Tranquilo, né, pessoal? A questão aí é boa para ser analisada, viu? Questão número 4. Assinale a alternativa em que o verbo grifado deve ser pluralizado a fim de que a concordância verbal fique correta. Então, eu tenho uma concordância aí inadequada e eu tenho que fazer essa concordância no plural para que a oração fique correta. Então, vamos lá. Em fevereiro, deverá fazer dias melhores, tá? Em fevereiro, deverá fazer dias melhores. Então, vamos ver se esse verbo que está grifado, no caso aqui está em negrito, deve ser pluralizado. Então, quando eu tenho locução verbal, tá? Quando eu tenho locução verbal, o verbo auxiliar, ele não flexiona. Quem flexiona é o verbo principal. Então, esse verbo aí não deverá ser flexionado, tá bom? No item B, espero que haja sobrado algumas cervejas. O que foi que sobrou? Sobrou algumas cervejas, né? Então, o verbo haja, né? O verbo haja, apesar de pouco usado, a forma dele mais correta é hajam no plural, para concordar com o sujeito. Então, neste caso, o verbo haver, ele é um verbo auxiliar, sendo assim possível conjugá-la em todas as pessoas, né? Então, espero que hajam, né? Hajam sobrado algumas cervejas. Então, esse verbo aqui, ele deve ser flexionado. Já começa a haver esperanças, né? Então, o verbo auxiliar aqui não flexiona, ele também tem que permanecer no singular. Aqui nunca havia feito verões tão rigorosos, né? O verbo haver, no sentido de tempo que já passou, ele também permanece sempre no singular. E a letra E, não pode haver hesitações. Então, o verbo auxiliar não pode ser flexionado. Então, o gabarito aí da questão de número 4, pessoal, é realmente a letra B, tá? Esse verbo haver, né? Haja é o passado do verbo haver, ele deve ser flexionado no plural. Embora pouco utilizado, mas o correto é que ele apareça no plural. Questão número 5. Assinale a concordância verbal errada. Vamos procurar em onde é que está o nosso erro. Já é 1h da tarde e ele ainda não chegou. Lembra da expressão o é concorda com o número? Então aqui é singular para concordar com 1. Tá certíssimo. Na letra B. Fazia 3 anos que ele viajara para Belém, né? Fazia indicando o tempo passado é impessoal. Então, ele permanece no singular mesmo, tá? Fazia, tempo decorrido, é singular. Na reunião, só havia 5 representantes do sindicato. Na reunião, só havia o verbo haver, né? No sentido de existir, é impessoal, também não concorda. Mesma forma do verbo fazia, né? É impessoal. Deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados, né? Não, o certo aqui, ó, é devem existir, tá? No caso aqui, o existir, ele permanece no singular, por se tratar de uma locução verbal, e o auxiliar é que vai flexionar. Então, devem existir pelo menos mais de 3 documentos, né? O devem aqui, ó, para concordar com a quantidade. Então, essa concordância aí está inadequada. Qual dos 3 cientistas ganhará o prêmio? Não, se são 3, é quais dos 3, né? Qual dos 3 está dando a ideia aí de só um que vai ganhar, não são todos. Então, se eu botar quais, dá a ideia que várias pessoas irão ganhar, mas aqui só um vai ganhar o prêmio, tá? Então, aí também está correto. Então, o gabarito aí da questão 5 é a letra D. O certo é devem existir pelo menos mais de 3 para a expressão aqui, ó, concordar com o número 3, com o numeral 3. Questão de número 6. Você vai completar os espaços em branco com um dos verbos que estão aqui nas opções. Já faz ou fazem anos neste local, árvores e flores. Hoje só existe ervas daninhas. Então, vou completar aí com o verbo fazer, haver e o verbo existir.
já faz anos, né? Ou já fazem anos. E aí, o que vocês acham? Lembram, o verbo fazer, no sentido de tempo que já passou, sempre vai aparecer no singular. Então, aqui é já faz, né? Ideia de tempo decorrido, já faz. Então, eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C, e posso eliminar também a letra A, né? Tenho aí a resposta, ou é a letra D, ou é a letra E. Se eu fosse chutar, teria aí 50% de chance de acerto, não é mesmo? Verbo haver. Havia neste local árvores e flores. É havia ou haviam, né? Aqui nas opções eu só tenho havia, então já sei que o certo é havia. Mas por que havia no singular, né? Verbo haver, no sentido de existir, né? Ó, existe neste local árvores e flores. Verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular, tá? Então não tem como eliminar. Hoje só existe ou existem ervas daninhas. O verbo haver, no sentido de existir, não concorda. Mas o verbo existir, concorda. Então, se existe ervas daninhas plural, então eu só posso utilizar o verbo no plural. Então, é existem. A alternativa correta aí, letra D, de Deus, né? Letra D, de Deus. É só analisar, pessoal, que dá certo. É só analisar que dá certo. Vamos aí para a questão de número 7. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Eita, que hoje as questões só estão pedindo a forma errada, né? É para você analisar todas e ter essa noção do que é o certo, né? Eu só posso marcar o errado quando eu sei o que é o certo. Então, existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, o verbo utilizado é o verbo existir. O verbo existir, ele concorda com o seu sujeito, né? Se existem diferentes tipos de inseticidas, então o verbo só deve aparecer no plural para concordar com aí o seu sujeito, que são inseticidas, tá? No plural, o verbo aparece também no plural. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT, um inseticida aí, né? Então, tem uma expressão locução verbal, podem provocar. O auxiliar flexiona e o verbo principal não. Então, por que o auxiliar flexionou? Para concordar aqui com o sujeito que está no plural. Então, aí a questão também está correta. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. O que falta? Uma legislação mais rigorosa. Então, sujeito no singular, o verbo tem que aparecer como singular também. Então, esse verbo aqui não pode ser plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que aparecer no singular também, tá bom? Na letra D, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. O que persistem? Os efeitos nocivos dos inseticidas. Então, sujeito no plural, verbo aparece no plural. Correto. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. O que possuem? Os defensivos do tipo fosforado. O defensivo aqui no caso é o núcleo do sujeito que aparece no plural. O verbo também aparece no plural. Então, a única alternativa que aparece um erro, porque ele não concorda com o sujeito que é singular, é a alternativa da letra C, tá? Então, a C ela está concordando de forma inadequada. Questão número 8. Número 8. Assinale a alternativa incorreta segundo a norma gramatical, tá? Então, está novamente aí pedindo a alternativa incorreta. Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha. Então, eu tenho o sujeito, os Estados Unidos, e observe que o sujeito veio acompanhado de determinante. Se apareceu o determinante, o sujeito concorda com o determinante. Então, plural, para concordar com o artigo plural. Então, aqui está correto. Letra A, correto. Aqueles casais parecia viverem felizes. Aqueles casais pareciam, não é não, pessoal? Então, se é o sujeito aqueles casais,
Note que o sujeito aparece no plural, o verbo era para aparecer também no plural. Então, aqueles casais pareciam viverem felizes. Então, eu já sei que a letra B tem algo inadequado. Vamos deixar aí de lado e vamos para as outras. Cancelamos o passeio, haja vista o mau tempo, né? O que foi que houve? O mau tempo. Então, sujeito no singular para concordar aí com o verbo. Mais de um dos candidatos se cumprimentaram, né? Então, lembrem-se daquela ideia lá ó, de reciprocidade. Então, mais de um dos candidatos se cumprimentaram, é plural. Se for para a ideia de exclusão, singular. Nós tínhamos visto as crianças que faziam 8 anos, né? Então, nós tínhamos, o tínhamos para concordar aí, né? Não tínhamos visto as crianças, nós não tínhamos visto, tá? Concordando aí na primeira pessoa do plural. E faziam, para concordar aí com crianças, né? As crianças faziam 8 anos. Então, também está correta. Então, a única alternativa que não está legal, que não está de acordo, é a alternativa da letra B de bola, tá? Questão número 9. Quase encerrando aí para a gente concluir, tá? Observe a concordância verbal. Na concordância da frase 1 tem o seguinte: algum de vós conseguirei a bolsa de estudo? 2. Sei que pelo menos 1/3 dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. 3. Os Estados Unidos são um país muito rico. 4. No relógio do largo da matriz, bateu 5 horas, era o sinal esperado, tá? Então, observando aí a concordância verbal, quais das frases estão erradas, né? Então, quais das frases estão erradas? Então, na letra A, no item 1, algum de vós conseguireis a bolsa de estudo, né? Então, é vós conseguirei ou vós conseguireis, né? Vós, eu, tu, ele, nós, vós, segunda pessoa do plural, é terminação S, né? Vós é segunda pessoa do plural. Então, a terminação S. Somente a frase 1 está errada? Não, a frase 1 eu já sei que ela está errada. Então, já vou na eliminação. Então, somente a frase 2 está errada? Não, a 1 também está, né? As frases 2 e 3 estão erradas? A 1 também está, não apareceu aqui. A frase 2 e 4 estão erradas? A 1 também está, não apareceu aqui. Então, ficou aí entre a letra A e letra E. Vamos ver se a 2 está correta. Sei que pelo menos 1/3 dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. Estavam, quem que estavam? 1/3 dos jogadores, né? Então, o verbo aí está concordando com jogadores. Então, a frase 2, ela está correta. Os Estados Unidos são um país muito rico, né? Então, tem o verbo aqui são. Por que esse verbo apareceu no plural? Concordar aqui com o determinante, com os, né? Se não tivesse o os, então, os Estados Unidos é um país muito rico. Então, a concordância aí está perfeita também, está correta. E na 4, no relógio do largo da matriz, bateu 5 horas. Era o sinal esperado. Bateu o quê? 5 horas? Não, bateram 5 horas. Concorda aqui com a quantidade. Então, isso aí está errado. Então, não é bateu, é bateram. Não é conseguirei, é conseguireis. Então, o que está errado aí? As frases 1 e 4, tá? Então, gabarito da questão 9, letra E de escola. Vamos aí para a questão de número 10. Em que item há um erro de concordância verbal? Em que item há um erro de concordância verbal? Será que é a letra A, B, C, D ou E? Tá? Então, aí no gabarito de vocês marcaram o quê? Vamos analisar. Na letra A, esta pessoa foi uma das que mais discutiu o caso. Então, esta pessoa é o sujeito singular, o verbo apareceu no singular, perfeito, letra A está correta. Eu com o meu amigo Paulo entramos na sociedade. Então, o sujeito é eu com o meu amigo Paulo. Então, eu e meu amigo Paulo somos nós, né? Então, nós entramos. Está correto, né? A letra B também está correta. Fazem 2 meses que eu visitei. Então, fazem é plural ou singular? Verbo fazer, indicando o tempo que já passou, né? Fazem 2 meses, então é um tempo já passado.
Então, faz indicando o tempo decorrido, o tempo passado, não pode ser plural, tem que ser singular. Então, o correto aí, ó, faz 2 anos que eu visitei. Letra D, fui eu quem apresentei esta solução. Lembra aí do pronome relativo quem, eu posso concordar com um antecedente, né? Eu apresentei, mas eu poderia também concordar na terceira pessoa do singular. Foi eu quem apresentou esta solução, né? Mas no caso aqui é aceito também, só que de forma informal, mas é aceito. Não podem existir muitos candidatos a esse ponto. Locução verbal, lembre-se que somente o auxiliar pode ir para o plural. Então, podem o quê? Muitos candidatos. Então, plural, por isso que o verbo auxiliar da locução está no plural. Então, meus amigos, aí na questão 10, alternativa correta, né? Que há o erro aí da concordância, é a letra C, porque o verbo fazer indicando um tempo que já passou, né? O verbo fazer indicando o tempo decorrido, tempo passado, sempre irá apresentar-se no singular, tá bom? Então a nossa aula de hoje encerrou por aqui. Forte abraço e até a nossa próxima aula.